Olá, com imenso prazer, voltamos a fazer a leitura do Sri Upanishad, conhecimento que nos aproxima do absoluto. E sua divina graça, ser Bhaktivedanta Swami Prabhupada, aquele que ensina através do exemplo, Acharya, fundador da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. E hoje vamos ao mantra 13. A priori, eu irei fazer primeiro a entonação, tentar fazer a entonação em sânscrito, e depois ler a tradução e fazer o comentário de Srila Prabhupada, juntamente com o comentário aqui da pessoa que vos fala, que sou eu neste momento. Então, mantra 13. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, pedimos permissão ao Supremo para fazer a leitura que nos aproxima dele, que é Bhagavan Krishna, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, ou seja, Bhagavan, a pessoa suprema. Dentro da filosofia Bhaktivedanta, filosofia da ciência da devoção. Mantra 13. Anyadevahu Sambhavat, Anyad Ahu Ashambhavat, Iti Shushruma Dihiranam, Yenastad Vikakashire, Yenastad Vikakashire. Então, a gente tenta fazer a entonação em sânscrito para dar uma força espiritual nesse mantra. Anyad Evahu Sambhavad, Anyad Ahu Asambhavad, Iti Shujruma Dihiranam, Yenastad Vikakashire. Melhorou agora. Tradução. Declara-se que se obtém um resultado adorando a suprema causa de todas as causas, e o outro resultado adorando o que não é supremo. Tudo isso foi falado pelas autoridades imperturbáveis, que deram sobre esse assunto uma explicação clara, as duas vezes, para que se fixe bem em nossas mentes o mantra, para que a gente possa fazer a contextualização. Declara-se que se obtém um resultado adorando a suprema causa de todas as causas, e o outro resultado adorando o que não é supremo. Tudo isso foi falado pelas autoridades imperturbáveis, que deram sobre este assunto uma explicação clara. Mais uma vez. Declara-se que se obtém um resultado adorando a suprema causa de todas as causas, e outro resultado adorando o que não é supremo. Então, aqui a gente vê duas opções. A gente adorar o que é supremo e a gente adorar aquilo que não é supremo. E o resultado disso é o que nós colhemos no nosso dia a dia, em nossas vidas. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente adora tem um caminho de adoração. Ou seja, um caminho de você se voltar para aquela pessoa suprema. E a gente pode observar, nós podemos observar em nossas vidas materialistas, condicionadas, que nós adoramos tudo menos Deus. E às vezes a gente faz uma oração, a gente comunga, a gente vai à missa, vai a um culto, vai a um centro budista, etc. E lá a gente vai, senta, faz algum ritual, faz alguma meditação, terminou, levanta, vai embora, esqueceu. Esqueceu de quem? Do Supremo. Se esqueceu de dar continuidade àquela adoração, dar continuidade a causa, trazer a causa de todas as causas para as nossas vidas. Porque se nós não trazemos a causa de todas as causas para as nossas vidas, nós vamos trazer a causa de todas as consequências materiais para as nossas vidas. Neste mundo, Jesus já foi bem explícito. Ele disse, não se pode adorar a dois senhores. Ou se ama um e afasta o outro. Ele usa a palavra traduzida na Bíblia de odiar. Eu diria, ou você ama Deus, ou você esquece de Deus, ou você ama a matéria e se esquece de Deus. Então, você tem aqui o Supremo, a causa de todas as causas, e a matéria, que é tudo aquilo que não é supremo. Mas Deus não criou a matéria? Sim. Mas Deus não criou a matéria para a gente adorar a matéria. A gente foi criado para ter consciência de quem criou
tudo que é a causa de todas as causas, inclusive a causa de nós estarmos agora, nesse momento, inseridos neste contexto planetário material chamado de Terra. Tudo isso foi falado pelas autoridades imperturbáveis que deram sobre esse assunto uma explicação clara. Então, os mestres, os gurus, aqueles seres sérios que estão estudando a filosofia, que estão estudando a Bíblia, que estão estudando o Corão, que estão estudando todos os sutras budistas, aqueles seres que estão ali, representados pela autoridade religiosa, eles devem ensinar como adorar a Deus. Srila Prabhupada nos diz que a religião verdadeira é aquela que desenvolve no seu adorador uma adoração pura por Deus. E essa adoração, ela se dá de todas as formas, quando você pensa, sente e age em consciência de Deus. Vamos ver aqui o significado de Srila Prabhupada. Este mantra aprova o processo de se ouvir de autoridades imperturbadas, porque hoje em dia a gente vê muitos escândalos religiosos perturbadores. Quem não ouve o acharya fidedigno, que é acharya, aquele que ensina pelo exemplo, não é aquele que diz, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É diferente. Então, jamais se deixa perturbar pelas mudanças existentes no mundo material. Então, se você escuta de um mestre fidedigno, você não vai esquecer e você vai colocar em prática, e aí você vai buscar esse verdadeiro acesso ao conhecimento transcendental. No Bhagavad Gita, na Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 25, afirma-se claramente que aqueles que adoram os pitres ou antepassados alcançam os planetas dos antepassados, que os materialistas grosseiros que planejam ficar aqui permanecerão neste mundo, e que os devotos do Senhor que adoram apenas o Senhor Krishna, a suprema causa de todas as causas, o alcançarão no céu. Então, você vai ter o resultado da sua adoração. Ah, eu quero adorar determinada linha espiritual. Ok, você vai ter o resultado dessa linha espiritual. Eu quero adorar a Jesus. Eu vou ter o resultado referente a Jesus. Mas quando você decide que você quer adorar apenas Deus e nada mais além de Deus, você vai estar adorando a causa suprema de todas as causas. Então, é uma opção que nos deixa este caminho de escolha. Se adorarmos o Senhor Supremo, com certeza o alcançaremos em sua morada eterna. E se adorarmos os semideuses, como Deus do Sol, Deus da Lua, poderemos sem dúvida atingir seus respectivos planetas. Assim, também poderemos ficar neste planeta ignóbil, com nossas comissões de planejamentos e ajustes políticos provisórios, se assim desejarmos. Então, não, eu quero ficar aqui na Terra. Ok, fica aqui na Terra. Só que a Terra que passa ano, entra ano, vai piorando. Porque as pessoas não se melhoram. Então, se eu não me melhoro, o outro não se melhora, como é que a Terra vai se melhorar? Se a Terra é composta de seres humanos. Se os seres humanos não se melhoram, como a Terra há de melhorar? Então, temos essas opções para escolher. Em nenhuma passagem das escrituras autênticas afirma-se que alguém acabará alcançando a mesma meta, fazendo qualquer coisa ou adorando qualquer um. Então, adorar ídolos, adorar artistas, adorar cantores, adorar escritores, tudo alma condicionada como nós. Então, qual é o resultado que você vai obter adorando uma alma condicionada igual a mim, igual a você que me vê agora? Somente os mestres autofabricados oferecem essas teorias tolas. Aqui Srila Prabhupada chama a adoração de qualquer um como mestres autofabricados. Totalmente desvinculados do Parampará, que é o sistema de sucessão discipular que foi passando de um para um, autorizadamente, até chegar a Srila Prabhupada, que é o nosso mestre Bhakti Yoga, que ele está nos ensinando. Ele não mora mais aqui no planeta Terra, ele já atingiu a morada suprema, como alma autorrealizada, mas ele está presente aqui nos livros, ele está presente aqui na minha leitura, na leitura que eu estou fazendo nesse momento. O mestre espiritual genuíno não pode dizer que todos os caminhos levam ao mesmo objetivo, e que através do seu processo de adoração aos semideuses, ou ao Supremo, ou quem quer que seja, qualquer um pode alcançar esse objetivo. Não, você só vai alcançar o Supremo adorando o Supremo. É muito fácil o homem comum compreender que só se pode chegar a um determinado destino comprando uma passagem para esse destino. Aquele que comprar uma passagem para Calcutá poderá chegar a Calcutá, mas não a Bombaim. Porém, os supostos mestres espirituais dizem que todos os caminhos
leva-nos à meta suprema. Essas ofertas do mundo mundano e comprometedoras atraem muitas criaturas tolas que se envaidecem com seus métodos inventados de desenvolvimento espiritual. Então, Jesus já diz isso, cuidado com as ovelhas em peles de lobos, porque se mostram inteligentes, com um bom linguajar, e ali vai dominando aquela massa, e a massa fica dominada. A gente vê isso também nesses meios desses falsos gurus, falsos mestres espirituais que termina com tragédias, né? Eu já assisti vários documentários acerca disso, então a gente tem que saber qual é o verdadeiro mestre, aquele que nos leva ao conhecimento do absoluto. Senão a gente vai se tornar em criaturas tolas e manipuladas. No entanto, as instruções da filosofia védica não as apoiam, enquanto não recebermos o conhecimento transmitido pelo mestre espiritual genuíno autorizado, que está na linha de sucessão discipular autorizada, não poderemos captar o verdadeiro sentido das coisas. Então, tudo aquilo que não lhe leva ao conhecimento de Deus de forma autêntica é ilusório. Então, peça para Deus não abrir seus olhos quando você estiver frequentando algum sistema, alguma filosofia, alguma coisa que falem de Deus, mas que realmente não é isso o objetivo que tem por trás, a não ser de manipular as massas. Arjuna diz a Krishna na Bhagavad Gita 4.2: esta ciência suprema foi então recebida através da corrente de sucessão discipular e os reis santos compreenderam dessa maneira. Porém, com o passar do tempo, a sucessão foi interrompida e, portanto, a ciência como ela é parece ter se perdido. Mas aí Krishna, né, ele veio e resgatou essa ciência. Deus veio à Terra e virá sempre à Terra quando a irreligiosidade estiver tomando conta do planeta que é dele e criado por ele, que é o planeta Terra. Isso já é dito nas escrituras sagradas da filosofia Bhaktivedanta, a filosofia que leva ao conhecimento de Deus e Krishna. Quando o Senhor Krishna esteve presente nesta terra, olha aí, os princípios de Bhakti Yoga, ciência devocional, definidos na Bhagavad Gita, tinham sido distorcidos. Por isso, foi preciso que o Senhor restabelecesse o sistema discipular, começando com Arjuna, seu amigo e devoto mais confidencial. O Senhor diz claramente a Arjuna na Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 3. E porque ele era seu devoto e amigo, precisamos nos devotar e sermos amigos de Deus. Os princípios contidos na ciência sagrada da autorrealização Bhagavad Gita seriam facilmente compreensíveis a ele. Em outras palavras, somente o devoto e amigo do Senhor pode compreender o Gita. Em outras palavras, somente o devoto e amigo do Senhor poderá compreender o Gita. Então, para que a gente possa compreender a Bhagavad Gita, que também é um trabalho que eu ofereço a Krishna, a Deus, que é a leitura da Bhagavad Gita. Agora estou no capítulo referente a Encontrando a Paz, os capítulos e versos. Nós não podemos entender a Bhagavad Gita por nós mesmos. A gente tem que ter um mestre espiritual, a gente tem que se juntar com as pessoas que já entendem um pouco a Bhagavad Gita, para que a gente possa entender quem nós somos, o que estamos fazendo aqui, qual é a nossa relação com Deus e o que acontece depois que nossa consciência sair deste corpo condicionado. Então, para isso, a ciência da alma, Bhagavad Gita, traz esse caminho para que a gente se torne devoto, o verdadeiro devoto de Deus, e ouça do amigo maior, que é o Senhor Supremo, o que ele nos orienta, para que a gente, como alma, possa servi-lo com mais consciência, amá-lo com mais devoção e oferecer a nossa vida como oferenda a Deus, porque nada mais certo e aplicado neste contexto do que a gente oferecer a Deus tudo que a gente tem, tudo que a gente faz, como uma adoração à causa suprema, causa de todas as causas, que é o próprio Deus. O Senhor Krishna, aqui no Sri Upanishad, o conhecimento que nos aproxima do absoluto é a própria personalidade de Deus original, e tudo que existe emana de Deus, emana de Krishna. A Krishna na Bhagavad Gita, capítulo 10, verso 8, diz, para confirmar, eu sou a fonte de todos os mundos materiais e espirituais. Então, tudo que existe vem de Krishna. Tudo emana de mim.
Os sábios que reconhecem isso perfeitamente ocupam-se em meu serviço devocional e adoram-me de todo o coração. Então, precisamos nos inteirar dessa ciência espiritual, precisamos entender a diferença entre espírito e matéria, precisamos saber o que é o mundo espiritual, o que é o mundo material, e que tudo emana de Deus, tudo emana de Krishna. Com essa sabedoria, podemos perfeitamente se ocupar, servir a fonte de todas as causas, a fonte de todo o universo, a fonte de tudo que nós somos e tudo que nós temos, que é o Supremo. E aí, adorando o Supremo, ofertando sua vida, trabalhando com consciência de Deus, tudo que a gente faz oferta para Deus, trazendo Deus para a nossa consciência sempre que possível, nunca esquecendo dele, sempre se lembrando dele em 24 horas, a gente pode adorá-lo e ele, com certeza, nós adorando o Supremo nos adora, consequentemente, dentro dessa reciprocidade. Então, essa literatura védica traz essa confirmação de que Deus é a causa de todas as causas. E que Deus, ele é a alegria de todo ser vivo e a causa primordial de todas as causas. Em outro livro sagrado, Brahma Samhita 5.1 diz: afirma que o Senhor Supremo é Shri Krishna, Govinda, a alegria de todo ser vivo e a causa primordial de todas as causas. Aqueles que com verdadeira erudição obtêm esse conhecimento, erudição para conhecimento, seguindo a evidência dada pelos grandes sábios e mestres e professores e gurus, e pelos Vedas, que levam ao conhecimento de Deus, da filosofia Vedanta, e assim decide adorar o Senhor Krishna como tudo que existe. Então, a melhor coisa é você adorar Deus e entender que Deus é tudo o que existe. Tudo está relacionado com Deus e Deus está relacionado com tudo. Não existe nada em nenhum dos mundos, nenhum dos universos, em mim e você, em tudo ao meu redor, que não existe Deus. E não existe a causa de todas as causas. Então, quando a gente atinge essa inteligência, nós vamos ser chamados de Budas, ou realmente eruditos, porque a gente desenvolve Buddha Yoga, a inteligência que nos aproxima de Deus. E para a gente entender Deus, a gente precisa estudar. Precisa querer entender. Mas a gente não quer, a gente quer desfrutar materialmente. Então vai sofrer. Quem não tem fé no Senhor Krishna, nem sente amor por Krishna, por Deus, não pode se convencer dessa verdade simples. Na Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 11, descreve os infiéis como mudas, tolos ou asnos. Afirma-se que eles zombam da suprema personalidade de Deus porque não receberam do mestre, do professor, do acharya, aquele que ensina pelo exemplo, o conhecimento completo que você tem que receber de um mestre, e ele seja equânime. Não é ouvir de qualquer um que grita, que braveja, que fala, que mostra, que tem conhecimento, porque quando você senta para conversar com uma pessoa dessa, você vai ver logo que essa pessoa não tem esse conhecimento todo que ela está passando. Por quê? Porque ela não está numa sucessão discipular, ela não está numa sucessão de mestres autorizados, ela não dedica sua vida para estudar essa filosofia e passar para nós que somos os tolos, que somos aqueles que estamos em ignorância. Quem se deixa perturbar pelo redemoinho da energia material não está qualificado para tornar-se mestre, um acharya, aquele que ensina pelo exemplo. Por quê? Porque as pessoas que estão perturbadas, elas não têm. Eu fico rindo porque tem muita gente perturbada aí, falando besteira nesse mundo acerca de Deus e de muitas coisas, por isso que a população está perturbada também nesse sentido. O Sri Upanishad, que é esse livro que eu estou compartilhando aqui com vocês, aconselha-nos a regar a raiz, a fonte germinadora. Qual é a raiz? Deus. A adoração à massa humana, prestando-lhe serviço físico, que jamais pode ser perfeito, é menos importante que o serviço à alma. Vou ler de novo. O Sri Upanishad aconselha-nos a regar a raiz, a fonte germinadora. A adoração à massa humana, adorar pessoas humanas, prestando-lhe serviço físico, material, jamais pode ser perfeito, é menos importante que o serviço à alma. A alma é a raiz que produz diferentes espécies de corpos. Eles são impostos pela lei do karma, a lei da ação e reação. Prestar serviço aos seres humanos, dando-lhe auxílio médico, assistência social e condições educacionais favoráveis,
e ao mesmo tempo cortando o pescoço de pobres animais e matadouros, não é, em hipótese alguma, um serviço prestado à alma do ser vivo. Então, Srila Prabhupada aqui, ele é de uma forma radical, dizendo que a gente não pode adorar a Deus e comer animais, porque a gente está cometendo a rinça, porque comer animais é falta de compaixão e é falta de conhecimento. Ah, mas eu estou acostumada, mas aí é cultura. Nananina, não, isso é defesa do ego. Eu mesma era uma pessoa que gostava bastante de comer carne e hoje eu me tornei vegetariana, minha saúde triplicou, minha vida se tornou mais tranquila, em certos modelos de tranquilidade. E meu mestre espiritual diz que quando a gente não desenvolve essa compaixão, o sentimento de compaixão pelos animais, e a gente continua adorando Deus e comendo animal, essa adoração é incompleta. Por quê? Porque a gente não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Porque dentro de um animal existe Deus, existe a alma, e eu como aquele animal, eu como aquele corpo, daquela alma que saiu de dentro daquele corpo de animal, e eu vou desfrutar dos meus sentidos. Então, o ser vivo sofre perpetualmente as misérias materiais existentes sob a forma de nascimento, velhice, doença e morte, em diferentes tipos de corpo. E vai viver sempre nesse sansara, nessa roda gigante rodando, até o dia que você diga, chega, eu me cansei de tudo isso e eu quero sair daqui. Enquanto isso, vai ficar voltando aqui, vai ficar vivendo nascimento, velhice, doença e morte. A forma de vida humana é uma oportunidade para sairmos deste enredamento. Então, se eu sei disso e eu continuo enredado e continuo vivendo esses prazeres materiais, eu sou uma tola, eu sou uma ignorante, eu estou falando de mim, né? Por quê? Porque eu estou lendo aqui que a forma de vida humana é uma oportunidade para sair deste enredamento, deste condicionamento, bastando restabelecer a relação com o Senhor Supremo. Então, eu esqueci de Deus, então recobre sua consciência de Deus, mas recobre da maneira correta, buscando os mestres verdadeiros, autorizados, buscando restabelecer a sua consciência com Deus. E aí o Senhor vem pessoalmente ensinar essa filosofia através dos seus livros, que consiste na rendição suprema. Ao ensinar a rendição e a adoração ao Senhor Supremo com amor e energias totais, a pessoa presta verdadeiro serviço à humanidade. Então, buscar compartilhar sabedoria para que as pessoas recobrem sua consciência de Deus é um verdadeiro serviço à humanidade. Essa é a instrução contida neste mantra do Sri Isopanishad. Então, a gente estuda, aprende, compartilha e tenta ser um pescador de Deus, pescar as alminhas, para que a gente possa trazer essa consciência e fazer com que, com a ciência do amor devocional, com a ciência de Bhakti Yoga, a ciência do amor a Deus, a gente possa conhecer essa ciência e, aos poucos, se livrar dos apegos materiais e buscar na minha mente, que antes vivia imersas em dúvidas e ignorância, tornar a minha mente clara e cristalina. E assim, pela graça do Senhor Supremo, a gente atinge essa etapa de se libertar a nossa alma desses condicionamentos e poder ver o Senhor a cada passo da vida. Por quê? Porque um dia eu irei habitar a morada do Senhor, sim, porque na casa de Deus há muitas moradas e Deus tem a sua morada. Só que nós, como alma, jamais vamos ser felizes nessa morada material, porque não foi feito para as almas, foi feito para a gente aprender a recobrar a consciência de Deus. Essa é a perfeição do Sambhava. Como descreve esse mantra do Sri Isopanishad, o conhecimento que nos aproxima do absoluto, declarando que se obtém um resultado adorando a suprema causa de todas as causas e outro resultado adorando o que não é supremo. Isso foi falado pelas autoridades imperturbáveis, que não se perturbam e que são seguras ao ensinar, que deram sobre esse assunto uma explicação clara, claríssima como o sol e como Deus o é. Assim eu termino mais um dia, X Upanishad, mantra 13. Isso, mantra 13, aqui com todos nós. Gratidão.